Oi, oi, meu povo, minha gente, como é que vocês estão? Hoje vamos conversar um pouquinho, tá? Vamos ler a Bíblia, tá? Vamos ver qual salmo aqui. Peguem a Bíblia de vocês. Aí eu adorei essa Bíblia, gente, que eu ganhei. Tô pensando aqui o que o espiritual fala pra mim. Aqui, ó. Eu senti de ler esse aqui, tá? Peguem o... Deixa eu anotar aqui. E comprem uma Bíblia, tá? Quem puder. Então diz assim, ó: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongas os dias do rei, os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade os que preservam. Assim cantarei salmos ao teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. O que eu entendi com esse salmo? Que assim, gente, é quando os nossos inimigos, eles tentam manipular coisas contra a gente. O que a gente precisa ser? A gente precisa ser forte, né? A gente precisa buscar oportunidades de se apegar em Deus. Porque as ciladas das pessoas que não gostam da gente, dos inimigos, uma palavra, uma frase, uma cilada, pode acabar com a nossa vida, e vocês sabem disso. Então, por isso que é muito necessário se apegar em Deus, para que Deus seja a nossa torre, a nossa rocha, bem mais alta do que os nossos inimigos, aonde eles não possam nos enxergar. Afinal, já falei para vocês que hoje em dia as pessoas são capazes de tudo, e na Bíblia está escrito que nos últimos dias, entre aspas, o amor de muitos iria esfriar. O que é esfriar? Pai do filho, filho mata pai, irmão mata irmão, e assim por diante. Isso é bíblico, não é uma novidade. Não é uma novidade para ninguém que isso está acontecendo. E quando a gente fala em um apocalipse, as pessoas levam na brincadeira. Elas acham que tudo que está escrito na Bíblia é lorota. E não é lorota, gente. Se fosse lorota, não estaria acontecendo. Certo? Então, o salmo é o Salmo 61. É um salmo que é muito bonito, né? E que Deus, ele pede... Que foi, filhinho? E que Deus, ele pede para que a gente tenha força nele, dia após dia, tá? Vou fazer algumas previsões para vocês aqui rapidinho, que o nenê chegou essa hora, ele quer dormir, querido. Enquanto eu estava... Não assim, Júpiter. Enquanto eu estava falando com vocês, eu vi uma pessoa que hoje à tarde, ela passou a tarde toda com dor no ouvido. Mas não é uma dor, é umas ferroadas no ouvido. Então o espiritual pede para ela dar uma atenção redobrada para que não seja uma infecção um pouquinho mais grave, tá bom? A segunda previsão que eu tenho é como se uma pessoa tivesse te apunhalado e hoje de tarde veio essa notícia a você. Como se uma outra pessoa estivesse falando pra você isso. E o espiritual fala que não é pra fazer nada, que é pra deixar nas mãos de Deus, porque Ele mesmo vai tomar as rédeas da situação, tá bom? Tem uma pessoa aqui que tem um cachorrinho. O cachorrinho dela parece que tá estufado. A sensação do cachorro está estufado. O espiritual pede para que se dê uma atenção redobrada para o animalzinho, para que também não tenha nada grave. Tem uma pessoa aqui que faz mais de uma semana que ela está acordando em horários iguais. Por exemplo, 3h03 da manhã, 5h05 da manhã. O espiritual fala que é uma comunicação que ele quer fazer contigo. É como se quisesse te avisar de algo ou pedir para que você rezasse. Então a dica que eu dou para você, quando você acordar por essas horas, dobra o teu joelho e reza, tá? Tem uma pessoa aqui que ela estava sozinha, não assim, Júpiter, que ela estava sozinha dentro de casa e quando ela viu, parece que passou um vulto, mas era num espelho e eu tenho a sensação que esse espelho ele tá quebrado e ela ficou pensando, misericórdia. Inclusive, esse móvel onde esse espelho tá quebrado é muito antigo e era de uma senhora, tá? Então o espiritual pede para você retirar esse móvel de dentro da tua casa porque não está trazendo grandes energias positivas para você. Tem uma pessoa aqui
é um homem. No quarto deste homem tem um quadro. Esse quadro é como se fosse um carro vermelho. Sabe aqueles carros antigos? Para, Júpiter! E o espiritual fala, eu falei do quadro para a pessoa identificar que é ela, tá? Esse homem faz muito tempo que não está dormindo. O espiritual pede para essa pessoa ler o Salmo para Júpiter, criatura 97 por 7 dias, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu vou ter que desligar porque o meu bebezinho quer fazer naninha, quer dormir, tá bom? Um beijo e muito obrigado pela presença de todos.